Mais uma semana, o presente está com vocês. Para quem está chegando hoje, a gente está no segundo ciclo de estudo, né? No primeiro ciclo, a gente falou sobre as casas astrológicas, onde eu compartilhei a minha experiência, né? O meu olhar de cada entendimento, assim. E agora a gente está num desafio novo, que é o estudo dos signos, mas um estudo literário, né? Pelo livro do Danny Rudyard, a mandala astrológica, e ele tem uma provocação com cada grau, os números sabiáticos, né? No sentido de crescimento, de evolução e de entendimento de cada arquétipo de signo e tal. E tá sendo bem legal, tá sendo um desafio, mas tá sendo bem legal. E, enfim, a gente tá seguindo assim, nesse contexto, né? De entendimento aí. E aí, para mim, eu sempre digo isso, né? De alguma forma, eu sempre tento falar a mesma coisa de formas diferentes. Eu acredito que o entendimento da linguagem astrológica, o entendimento dos arquétipos, esse processo de autoconhecimento, eu acho que é uma busca por espiritualidade, é uma busca por entendimento da gente mesmo e tal, é uma busca por transição, transcendência. Eu acho que falando hoje a gente vai falar do signo de Câncer, e a gente vai fazer a leitura e tal. Então, o signo de Câncer, a gente pode pensar que a gente chegou aqui numa fase de falar da origem, da tradição, da ancestralidade, do povo que antecede a gente, da nossa história, né? Entendendo que a gente é continuidade de uma história maior. E aí, não à toa, qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de filosofia de cura nesse sentido mental, psicológico ou terapêutico, vai passar pelas questões familiares para trazer a ressignificação do nosso olhar, do nosso entendimento. Então, o signo de Câncer, ele é ali a raiz, né? A nossa raiz, a nossa base. E aí eu gosto de pensar também que sem raiz a gente não cresce, né? E aí tem um paradoxo que é legal, assim. Então, as casas, elas dividem por ângulos, né? Então tem as casas angulares, que são as casas que são mais predominantes, né? Casa um, casa 4, casa 7, casa 10 nesse grande quadrante. E naturalmente elas estão em quadratura, estão também em oposição. Então, se a gente for pensar, então a casa um como como essa roupa que a gente está usando nessa existência, essa nossa apropriação dessa vivência, e naturalmente ela tem o conforto ali na casa 4, se sente pertencente, porém não é de todo confortável. Existe um desafio, né, entre o que eu sou, entre a minha imagem, entre a expectativa familiar, entre a minha origem, né, a expectativa da minha sociocultura, né? Então existe ali um desafio, um confronto. E aí da casa 4 até a casa 6, casa 7 em si, tem ali um processo de individuação, ou teria que ter. Então eu saio, eu reconheço de onde eu vim e tal, e aí eu vou para oposição, que é a casa 7, e aí a gente só vai entender quem é a gente mesmo se relacionando com o outro. Tem essa pegadinha com a gente, né? Então a gente precisa se relacionar para a gente conseguir entender mais sobre a gente. Então tem essa questão da casa 7, né? Então eu sempre brinco assim, a gente pensa que é um, aí quando a gente começa a se relacionar, a gente começa a descobrir coisas sobre a gente, fala assim, gente, então, o que é isso, né? Quem sou eu, quem é o outro, né? Então tem esse conflito, né? Dessa oposição. E aí depois a casa 10 que está naturalmente em oposição à casa 4, que é justamente o destino, ou o sucesso na carreira, ou como eu sou reconhecido, ou a minha função social, ou o meu destino no mundo. E aí é legal pensar nisso, assim, tem uma menina que eu atendo, que a gente estava conversando e tal, e ela estava com os conflitos e tal, no sentido do trabalho, ela tem o sol de cada 6, e a família dela é lá do sul, de Santa Catarina, e ela tá sozinha aqui, em São Paulo, né? Tocando o negócio dela.
E aí peguei o gancho dos trânsitos que ela estava passando e sugeri para ela, falei assim, por que você não vai lá ver sua família? Passa um final de semana lá né, integra, entende, reconhece e tal, né? Ela falou assim, não, mas eu tô falando do trabalho aqui, eu tô falando daqui, que eu não, eu falei, então, mas eu tô falando daí também, mas vai lá pro oposto lá, né? E aí é legal que depois ela voltou, eu acompanho ela, e isso virou uma tradição para ela. No mínimo, a cada 2 meses, ela precisa pegar o avião e ir para Santa Catarina para se reconectar com a raiz dela e voltar e conseguir ser quem ela tem que ser. Então, a gente tem esse paradoxo dentro da gente, né? Então, a nossa raiz, a nossa origem, ela é importante. Não que eu tenha que seja obrigado a viver, né? Tem algumas famílias são mais desafiadoras. A gente vê isso pelo mapa também. Mas é isso, né? Pelo menos a ressignificação é importante. Casa 4, né? Dentro desse contexto aí. Enfim. Então, esse quadrante é para falar da importância, né? E vocês sabem que eu nunca consegui entender muita coisa assim da casa 4 assim. Eu trabalhei muito tempo, eu falo disso sempre, né? Mas é porque é a minha experiência. Eu trabalhei muito tempo tratando a dependência química e durante um período eu fui responsável por uma, por uma reunião familiar, onde as mães, os pais que tinham os filhos, né, em processo de recuperação, se reunia e usava astrologia, tinha aquela dinâmica ali. E, e mãe é um ser à parte, né? Mãe é um ser à parte, assim, é uma outra esfera, assim, E aí tinha um processo que é assim, muitas vezes com um amor distorcido, a gente vai ver isso na leitura, ou com amor, não sei se é um amor distorcido, se o amor pode ser distorcido, mas eu penso que o amor, pensamento meu, pode ser que eu mude, ele é uma carroça e ele precisa do discernimento para ele conseguir. Então, é uma roda o amor, o acolhimento, e uma outra roda o discernimento e a direção, para conseguir dar a direção. Porque só o cuidado, só o aconchego, só o amparo, muitas das vezes passa, impede, né? Que a gente consiga seguir viagem, né? Dentro desse contexto aí. Mas eu acho que as mães aqui vão saber falar mais do que eu. Oi, Sil, tudo bem? Enfim, então é isso. Eu acho que todo mundo chegou, sejam bem-vindos. É bom estar com vocês. E aí, a Silvana já conhece a dinâmica. Aí, como que vai funcionar? São 30 graus para cada signo na proposta do livro. Então, para ter uma dinâmica e ter uma ordem, a gente escolhe um número do primeiro decanato, um número do segundo decanato e um número do terceiro decanato. E aí são frases, né? São textos pequenos. E a gente lê o trecho e depois a gente conversa sobre eles, entendendo essa dinâmica do começo, do meio e do fim, desse entendimento de cada arquétipo, de cada signo. E depois no final não, na segunda parte, eu vou tomar a liberdade de fazer algumas sugestões de previsões sobre o signo de Câncer em cada mapa astral pela casa astrológica do mapa astral de vocês. Quem souber, né? A gente fez isso na semana passada, foi legal. Então, no final, a gente faz um pedacinho de previsão sobre o signo de Câncer, pensando no momento agora. Eu estava até estudando os aspectos e como que vai ser o ano, Você né? pode falar. Você vai E, falar, eu vou falar com ele. e o João precisa desligar o microfone. E aí eu Oh, estava desculpa, estudando. desculpa, desculpa, desculpa. Tudo bem, seja bem-vindo, João. Obrigado, desculpa. Tá Eu tudo não bem. percebi. E aí, rapidinho, antes de começar, eu estava estudando porque teve um negócio assim, né? Então, muita gente falou assim: esse ano vai ser o ano de Saturno. Sim. E é o ano de Saturno. Aí eu fui ver o que era o ano de Saturno, né? E aí eu vi um vídeo de uma moça, inclusive eu conheço ela, não vou falar o nome, mas ela colocou que o Saturno então tem dois ciclos. Um ciclo primeiro de 36 anos e agora a regência do ano. Então ela falou assim que então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas muito cuidado, porque Saturno está 2 vezes na nossa cabeça e vai ser um ano muito temeroso.
E aí, na verdade, é tipo assim, existe também, gente, a astrologia do medo. Então, o medo ele vende. Sim, O medo ele vende, o medo ele exato. aprisiona, o medo ele. Ah, o medo é o grande negócio, né, da matéria, né? O medo da escassez, o medo da falta, o medo do que vai ser e tal. Então, não tem como ter um planeta como regente do ano. Isso não existe, assim. Na astrologia, isso não existe. Esse calendário, ele é um calendário caldeu, mas ele não tem uma base de cálculo. Ele é um folclore, gente. É um folclore que colocava ali no sentido de entendimento, assim como na Europa ou na Espanha, os dias da semana eles têm nome de planetas. Então, segunda-feira é o dia da Lua, domingo é o dia do Sol e assim por diante. E não é que os planetas eles estão ali naquele dia em predominância. É, na verdade, uma homenagem nossa em escolher um dia e falar assim, tá, esse aqui é o dia da Lua e tal, mas não tem uma correspondência astrológica direta. É um folclore, né? Para a gente saber mais ou menos como que vai ser o ano, de forma genérica, a gente vai olhar os aspectos e a disposição do céu, os planetas no céu. Então, por exemplo, em janeiro, no finalzinho de janeiro, Plutão ele entra em marcha direta para Aquário. Então, Plutão em Aquário, a gente já teve aí nesse ano um período que ele teve em Aquário e a gente teve. É legal que a astrologia ela funciona muito bem, né? Então, quando Plutão teve em Aquário, teve um pequeno boom da inteligência artificial. Foi quando foi lançado o chat GTP, onde ficou naquela coisa. Então, a inteligência artificial teve uma proporção gigante, assim, todo mundo falando ao mesmo tempo e tal. Alguns empregos assustados, né? Amedrontados, porque a tecnologia acaba trazendo essa revolução. E se a gente for pensar, teve a Revolução Industrial, que é um outro posicionamento, que aconteceu uma coisa semelhante. Então foi quando as máquinas elas vieram e começaram a ter essa revolução no sentido de tirar emprego das pessoas e as pessoas, inclusive na época tem registro, né? Foram para a rua, protestaram, né? Que iam passar fome. Então teve uma grande revolução industrial nesse processo de Plutão. E agora, como o signo é Aquário, a revolução ela é tecnológica. Então, a revolução tecnológica ela vai mudar o jeito que a gente compreende as relações, o atributo financeiro, como a gente ganha dinheiro, como e a gente está vivendo isso assim. Por exemplo, eu atendia, já falei para vocês, eu tinha que ter um escritório, tinha que ter um prédio, tinha que ter uma coisa sólida para me sentir seguro e para também me passar segurança para as pessoas que eu atendia. Então, assim, tinha que ter um escritório, né? Num lugar legal, tinha que ter uma coisa. Isso me trazia segurança, era palpável para mim, aquela coisa material. Aquilo fazia parte do meu trabalho. E hoje eu não preciso disso mais. A tecnologia ela tirou essa necessidade da locomoção direta para muitos trabalhos, da questão material como segurança. Então, hoje a gente está passando por esse processo que muita coisa vai deixar de ser importante. Assim, eu até acredito que muitas coisas vão acontecer assim. Eu estava até conversando com meu filho, eu acho que assim como a calculadora hoje, ela supre a necessidade de um raciocínio direto sobre o cálculo, o chat GTP e algumas tecnologias elas vão suprir a necessidade da escrita e da busca direta sobre o que é escrever, sobre o que é ler. A tecnologia ela vai acabar suprindo isso. E é uma coisa assustadora para a gente. Mas a próxima geração vai viver isso com muita naturalidade. Então, esse é um ponto. Então, isso para dizer que em 2024 a inteligência artificial ela vai mostrar para que veio. É isso, isso vai ser um dos pontos. E aí as consequências, né, é, vão acontecer. Um outro aspecto depois, eu acho que é em março, que vai ser a conjunção de Júpiter com Urano, que também ali tem uma marca. Os eclipses do ano que vem vão acontecer no eixo Áries e Libra, então mudou, né? A gente estava muito tempo aí tendo esses eclipses no sentido de Touro e Escorpião, foi o último agora que aconteceu. Então isso muda, isso tem uma conotação diferente, né? No sentido das relações, do respeito, da troca, da empatia.
E tem outras configurações também que vai acontecer no ano inteiro. Então, cada mês, né, tem, tem algumas coisas acontecendo. Inclusive, depois no final eu converso com vocês sobre essa questão do ano, mas só para dizer que assim é sem medo. Porque o lance de ter a linguagem da astrologia é justamente buscar o entendimento do céu para que se a gente sabe que vai chover, a gente sai de guarda-chuva, gente. Ou então não sai. É simples, é isso. E quando tem sol, ele fala, vamos pra praia, porque vai ter sol. Olha lá e fala assim, vai ter sol, vamos pra praia e tá tudo certo. Enfim, é isso. Alguém quer falar alguma coisa antes da leitura? Eu vou procurar aqui. Deixa eu ver onde eu coloquei. A gente tem que escolher o número, né? O O número, grau, né? o grau. Então, um grau do primeiro decanato, e um grau do segundo e um grau do terceiro. 7, número Sugestões. 7. Qual? Desculpa. 7. 7. 7 do primeiro decanato. Aí é o seu sol, Esther. É. Qual mais? 7. Alguém tem algum número do segundo decanato Deixa eu acessar o meu aqui. do 20 ao 30, né? Quer dizer, é do 20? Não, do 10 ao 20. Segundo decanato, gente. Ah. O número. Fala, Cris. 14. 14. 7, 7, 14. O outro é 21? Não, né? 21, Quando eu 20, falo comigo para eu gostar. O outro pode ser 23. 23. Aê, 23. É isso. meu grau. De quem? Meu, 23, Ah, minha casa 10 aqui. 23 a 10. Qual signo? Câncer? Justamente de câncer? Sim. Eu gosto dessas deucidências, né? Uhum. As sincronicidades. Eu gosto. Eu acho legal Grau do assim. meu lado norte, em câncer. Desculpa, eu não ouvi. Como que é? O 7 é o grau do meu nodo norte, em câncer. Ah, Na ok. casa 5. Tá. 23. 7. Vamos ver. Então vamos lá. Eu vou dividir aqui a tela com vocês. E chegou aí? Chegou. Então é isso. O grau 7, né? Alguém pode me ajudar na leitura, por gentileza? Alguém consegue? Posso ajudar. Por Ou, favor. vocês me ouvem bem? Estão ouvindo bem. Então vamos lá. Fase 97, câncer a 7 graus. Dois espíritos da natureza dançam ao luar. Ideia básica. O jogo de forças invisíveis em todas as manifestações de vida. Para a clarividente que visualizou essas cenas simbólicas, os espíritos da natureza, ou fadas, foram concebidos, muito provavelmente, como criações mais ou menos imaginárias ou ideais. Pelo menos estavam ligados com processos ocultos e misteriosos da natureza. E o luar acentua esse caráter fugidio ou do outro mundo. Assim, há um grande contraste implícito entre esse caráter e os processos concretos e materiais da construção de um ninho para a progenie física. O conceito básico é: por trás dos processos vitais, podemos perceber a ação de forças ocultas. Essas forças operam no âmbito de um reino considerado, com frequência, como astral ou etéreo, e a Lua exerce uma profunda influência sobre esse reino, liberando raios solares especiais de potência oculta. Esse é o segundo estágio da 20ª sequência. Ele estabelece um contraste
entre os planos invisível e visível, entre os domínios interior e exterior, entre o sonho, o ideal e a realidade cotidiana. Num certo sentido, isso se refere à imaginação criativa do homem. Legal. Muito legal. Eu, eu piro, assim, né? Vou confessar para vocês que eu fico me segurando muitas vezes para não ser muito sagitariano. Eu fico falando para mim assim, você não vai pirar o povo, gente. Não vai pirar o povo, pelo amor de Deus, você não vai pirar o povo. Mas, nesse sentido, só bem rapidinho, assim, que eu já falei demais já até aqui. Tem uma coisa que, assim, a nossa. Eu não sei onde a gente conseguiu fazer isso, assim, mas teve um momento onde a gente se desintegrou da consciência de fazer parte, assim. De repente a gente se isolou, assim, a gente não faz mais parte. Ideologicamente, mentalmente, a gente tem essa imaginação de que a natureza é uma coisa à parte nossa. E, na verdade, quando a gente pensa nesse sentido de evolução espiritual, crescimento, despertar ou qualquer coisa desse tipo, é justamente a integração com o todo. É sentir parte, se sentir integrado. E essa dicotomia tem outra questão, assim, é tipo, o passarinho ele é só passarinho, ele faz a função dele, tá tudo certo. Ele não tem esse questionamento mental de se questionar, né? Ele cumpre a função dele. E muitas das vezes a nossa problemática é de não se aceitar como é, não aceitar a própria natureza, não aceitar a origem, não aceitar os próprios instintos, não aceitar de onde veio, não aceitar, não gostar de si mesmo. É uma loucura, né? Não cumprir o próprio papel e aí os vários distúrbios, eles nascem daí. E o signo de câncer fala dessa magia que é, né? A lua, o pulsar da terra e eu, às vezes, eu para distrair a cabeça, eu assisto esses documentários do Discovery, da natureza, da terra, eu fico, eu fico de cara assim com tanta magia, magia acontecendo o tempo todo, é magia, gente. Para mim é magia. A lua girando e as coisas acontecendo, e bicho nasce, e bicho migra. Tem pássaro que viaja 10.000 quilômetros e volta 10.000 quilômetros sem nenhum tipo de deslocamento, só seguindo o próprio fluxo que está dentro dele, que está dentro da Terra e que faz parte do todo e que tem uma regência maior. É inimaginável, né? É uns mistérios malucos. Tem um outro mistério que eu assisti no Cosmo, inclusive eu falei isso no podcast, que é as raízes das árvores, elas têm uma inteligência e é como se fosse assim uma neuro neurointeligência, é como se tivesse ali uma conversa, né? Por debaixo da terra, onde elas se suprem, se comunicam, trocam. Então, quando tem um desmatamento, tem alguma coisa, elas juntam energia e jogam energia para aquela terra, para que aquela terra seja nutrida novamente. Então, tem uma inteligência no sentido de entender que, tipo assim, quando tem uma parte delas doente, nenhuma parte está confortável. Elas precisam que estejam todas saudáveis para que exista uma flora, né? E a gente tem uma ignorância surreal de achar que se existe uma favela e existe uma parte nossa enquanto humanidade que está doente, a gente pode estar bem. Isso é a maior loucura nossa, né? Esse Que assim, é uma ignorância surreal. Fala, Cris, hein, desculpa. Rodrigo? Aquele documentário Fungos Fantásticos. Tu não imagina, né, a conexão que rola debaixo da terra com os fungos. Os fungos, eles são como se fosse uma inteligência igual de um computador, sabe? Aí eles vão trabalhando as raízes, eles vão nutrindo as minhocas, os seres miudinhos, né? E cada um faz a sua parte debaixo da terra, coisa que a gente não enxerga. Mas é de uma sabedoria extraordinária, é inimaginável para nós. É inimaginável. Mas esses documentários
são muito legais, assim, para você ter uma noção de como a Terra pulsa e como ela responde, né? Sempre. É isso. Você tem toda uma sabedoria muito fantástica aí por trás disso tudo, e a gente quer ser demais, né? A gente É, está tão preso aqui, eles estão trabalhando lá quietinho, caladinho. E aí, pra gente não fugir muito, que eu sou desse sagitariano, né? Eu vou lá pra longe pro Discovery, mas vamos pra cá pro câncer. Tem essa analogia do câncer, né? Do signo de câncer, dentro desse sentido do nosso arquétipo e tal, senão a gente foge muito, né? Mas alguém quer me ajudar nesse texto, não? Por favor, Dani? Eu acho que. Então, Rodrigo? Pode falar, desculpa. Então, eu acho que posso ajudar enquanto canceriana, né? No sentido de ser exatamente isso mesmo. Essa capacidade de perceber o inefável e sentir, às vezes, isso tão mais tátil quanto o celular que eu estou segurando, né? Então, eu acho que o grau cultua bem isso, assim. E essa pulsação, né? Essa vibração em tudo. Você utilizou aí uma coisa bem interessante, que foi ter falado sobre essa relação da natureza, né? Então, é um organismo vivo e vive em cooperação. O único que não consegue entender o seu sistema de cooperação é o próprio humano, né? E é aquele que se questiona. Então, eu acho que câncer traz exatamente isso, assim. Essa questão da família é muito mais, é uma família humana, né? E assim, promover um sentido desconfortável aos outros. Eu acho que isso, assim, é a coisa do cuidar, né? Do cuidar, mas do prover na questão mesmo maternal, né? Tanto da terra, o que está por dentro, desde a formação ali. É cuidar das primeiras células até a sua total formação que flui. E é a casa, né? É uma analogia da casa em todos os sentidos. Eu acho que é o grande útero mesmo. E essa imersão na água, na emoção, para chegar exatamente a essa capacidade da inteligência ali, né? Que ela já está, mas ela está ainda numa forma meio... É aquosa, né? E é interessante porque me traz também um pouco de peixes, né? Uma outra água que está presente. Eu acho que é isso. Muito legal. Obrigado, Esther. Alguém mais quer Eu, falar, Ciro? Fala, Ciro. sim, sabe por quê? Porque eu sou câncer de Sol e Lua, Mercúrio e Vênus, e o Ó, meu e eu Sol é falando mal de 7 câncer aqui, graus. gente. Meu Sol é 7, Mercúrio 0 e Sol a 7 de câncer. Depois eu tenho a Lua e a Vênus conjuntas aí de casa 5. E assim, eu tava fechada aqui porque eu recebi uma visita, então eu fiquei ouvindo a aula com a minha visita, mas fiquei ouvindo, e eu já tinha lido 7 graus antes, porque eu imprimi o PDF e eu já tinha lido, eu falei, mas isso aqui faz muito sentido comigo. Por quê? Porque eu, assim, ó, nesse mundo dessas manifestações espirituais, eu nasci dentro desse mundo. Eu recebi meu primeiro batismo dentro da barriga da minha mãe, com 7 meses, na Umbanda. Eu sou nascida e batizada e criada dentro da Umbanda. Depois, quando eu saí da barriga da minha mãe, eu fui batizada. Então, foi dentro e fora. Com 7 meses, era uma segurança, né? Que foi feito porque minha mãe cuidava de uma menina que foi mordida por um cachorro louco e morreu disso. E ela ia me batizar. E a minha mãe cuidou dela grávida, com 7 meses. E aí, nessa casa onde meus pais frequentavam,
foi feita essa segurança na barriga da minha mãe e no meu berço para me proteger desse espírito que desencarnou querendo ser minha madrinha. Era uma moça de 15 anos. E aí, então, depois disso, quando eu nasci, eu fui batizada novamente e eu tenho ascendente em peixes, né? Só tem uma terrinha, tenho fogo, mas só tem uma terrinha ali que eu tenho Júpiter em Virgem, de casa 7, né? Então, assim, essas questões na minha vida sempre estiveram presentes, muito forte, né? E mesmo depois de adulto, quando eu quase me desenvolvi dentro da Umbanda, quase me desenvolvi dentro do Candomblé, acabei indo para o kardecismo, e do kardecismo eu comecei essa minha caminhada. E esses estudos de tarô e astrologia, porque eu tenho Saturno casa 9, né? Saturno em Sagitário, começou agora, eu tenho nó do norte escorpião de casa 9. Então, assim, eu vejo que eu continuo essa caminhada aqui, que foi descrita através do estudo agora, com a idade que eu tô, né? Mas sempre ligada, assim, a reiki, as terapias, sempre cuidando das pessoas e da família. Mas, assim, muito... Me identifiquei muito com essa leitura aqui, muito. Que legal. Que legal, Cida. Obrigado pelo depoimento. Muito, Nada, Rodrigo. muito legal. Muito legal. Eu falei isso hoje com a Glória hoje. Desde sempre, a gente, enquanto humano, dá nome para deusas no sentido da dignidade da magia da lua. Então, desde que a gente tem lembrança ali, a Ísis, que era lá, né, lá do Egito, depois veio vindo, assim, e agora no sincretismo religioso, Nossa Senhora da Conceição. Então, tem essa questão do cuidado, da magia e todo esse processo. E eu estou falando disso só para dizer que eu tenho isso comigo, assim, eu acho que toda mulher em si é uma bruxa. Eu acho que mulher tem muita, assim, tem uma coisa assim de um cuidado, de uma coisa mais subjetiva, não tão direta, não tão argumentativa, mas uma manutenção, uma sustentação, uma direção, um amparo, assim, sabe? Espiritual, né? Familiar e tal, um ancoramento, né? A gestação, a fecundação, trazer, né? Nutrir a vida, trazer a vida, né? É muito, muito mágico, né? Tanto que, né? Quando não cuidada, tem toda uma bagagem ancestral, né? Que pode gerar aí problemas psicológicos, né? Tem a questão, inclusive, coincidentemente, que não é uma coincidência, eu li um livro nesse final de semana que não tem nada a ver com o meu escopo astrológico, que é o Sangue é Ouro, que é de uma escritora que ela fala sobre o entendimento dela sobre os ciclos menstruais e sobre a descoberta dela sobre os ciclos lunares e a descoberta dela de autoconhecimento através desse. Nossa, eu entrei numa viagem, falei, nossa, que coisa mais linda esse negócio aqui, gente. E aí eu falei para minha companheira assim, você sente isso também? Ela deu risada. Que é toda essa magia, né, desses ciclos, né? Que eu acho muito legal. Enfim, obrigado, Cida. Mais alguém? A Nada, Dani ia para falar? você. Rodrigo? Pode falar. Não, então, eu não estou conseguindo acompanhar sempre as aulas, né? Mas, por exemplo, assim, como você falou desse grau 7 em câncer, é para a gente olhar no nosso mapa também o que a gente tem ali nesse grau 7. E você perguntou se é para olhar o grau 7? Em câncer. Você tem alguma coisa no grau 7 em câncer? Lilith, na casa 5. Então é bom que você olhe e fale pra gente o que é isso, né? Porque a Lilith é uma das representações disso também, né? Vocês sabem o que a Lilith, na verdade, ela não é um Deixa você astro. falar. Ela é uma posição da Lua referente à Terra. Então é o apogeu da Lua, a ponta da Lua, né? Onde a Lua chega
o ápice da longitude que ela consegue alcançar, aquele ponto ali é a Lilith, dizendo sobre uma visceralidade, uma potência, uma força dessa questão da alma, né? Desse pulsar entre a Lua e a Terra. É um ponto muito bonito. Outro dia eu fiz um workshop só sobre a Lilith, foi muito legal. Mas, Inês, por favor, fala pra gente o que que é isso. Não, então, mas eu não consigo, eu quero saber o que que é isso, eu não sei direito para falar. É, Entendi. melhor vocês falarem o que é tudo isso, Tá bom, a gente fala sobre isso, sim. Quer falar, Dani? Eu acho, assim, bem bacana essa questão, né, de Câncer e Lua, dessa energia bastante geradora, né? Sempre me lembra uma energia geradora e criativa, né? De onde a gente cria tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Então, como uma grande potência geradora, o signo de Câncer, e aí a gente pode gestar aí muitas coisas bacanas para a nossa vida, né? Através dessa força. Entendi. Depois eu vou tomar a liberdade de pedir pro Zeno, mas eu vou pedir pro Zeno falar lá no 23 lá no final de Câncer, porque ele dá a pincelada final, ajuda a gente. O que que você acha, Zeno? Pode ser? Então tá bom. Vamos ler o próximo para não. Bora. Oi, Inês. Hum, Na verdade, só para não deixar de responder, assim, a gente está estudando o signo de Câncer, né? Então, fazendo uma analogia genérica, não no sentido individual, e aí cada um vai trazendo as interpretações e vai trazendo o seu próprio entendimento sobre aquilo, sim. entende? Mas é uma coincidência legal, assim, você ter a Lilith na casa 7 e na casa 7 não, no sétimo grau de Câncer, e depois a gente fala mais sobre isso. Depois eu quero entender mais sobre isso com você, tá bom? Tá bom, mas obrigada, Mas seja bem-vindo, tá tudo certo. tá bom, tamo junto. Rodrigo, eu É. posso falar alguma coisinha muito Por rápido? favor, Karen, por Primeiro, favor. boa noite. Eu caí de paraquedas no seu grupo, né? Então, assim, prazer conhecer todos do grupo. Ah, é a primeira Eu, vez hoje, Karen? sim, eu Você aula sabe passa... que eu tava familiarizada com você? Como? Sabe que eu tô familiarizado com você? Ah, é? Eu te vi no cantinho ali, eu falei assim, tá, não conheço. Ah, Conheço. pode ser. Quem sabe tem um feliz reencontro, né? É, É, então, assim, eu entrei no grupo de vocês porque tinha esse estudo dos símbolos sabeus, né? Então, há muito tempo eu tenho um interesse. Aí eu tenho o livro esse que você tem aqui, né? Que é fantástico, né? Que você tem da sim. mandala astrológica. E existe também, acho eu, que vocês conhecem, se não conhecem, uma outra astróloga fez uma interpretação com jogo, Tá. Como que é o nome tá? dela? Eu não consigo ver. É Ana Lia Rios. Então, Tá. vem assim, ó, vem numa caixinha com as cartas para a gente tirar e vem também com uma... Eu posso colocar foto no grupo? E Por vem com... favor. E vem também, ajuda a gente a interpretar. Claro que tem uma interpretação mais original, mais pura, né? E aqui ela faz a interpretação a partir dela, mas ajuda muito, viu? Ajuda muito, porque Entendi. não foge, tá? Não foge. E Entendi. eu fui escrevendo o meu mapa também a partir disso, os trânsitos, muitas vezes, para ajudar a ter um pouquinho mais de sacadas, né? Sacadas, tá? Sim. Mas era só isso que eu queria falar, que de repente poderiam conhecer ou não, se acharem interessante ou não, é um material a mais, Que ok? legal. Depois você pode compartilhar com a gente, sim. Seja Tá, bem-vindo. tá. Desculpa a minha delicadeza, que eu achei mesmo que eu já tava já. Achei que nós já era de casa. Não, eu não sei como um dia ali no Whats tinha entrar em grupo, eu digo, olha só que maravilha, mas eu caí aqui de paraquedas e já estou fechando a boquinha aqui para escutá-los, tá? Tá Obrigada, tá? bom. Então vamos lá. 17. Grau 17. 14, 16, 17. Aqui. Alguém pode, por favor? Posso? Fase 107, Câncer a 17 graus. O desdobramento de potencialidades em múltiplos níveis, a partir de um germe original.
Ideia básica, apremendo da vida no sentido de atualizar o potencial inato de cada um. Temos representado aqui simplesmente o processo de germinação. Quando surge da semente aberta, a planta perfura a crosta do solo e busca alcançar a luz. Trata-se de um processo dinâmico voltado para fora, em contraste com o processo mais estático ou introspectivo de integração por meio da compreensão, descrito no símbolo precedente. A germinação é a crucificação da semente. A semente torna-se germe, da mesma maneira pela qual o discípulo tibetano, quando medita, em silêncio e numa atitude de paz sobre a mandala, é seguido pelo cruzado cristão, e num nível materialista de produtividade, pelo intento do engenheiro tecnólogo no sentido de transformar o globo para o maior aproveitamento possível pelo maior número possível de seres humanos. Como de costume, o segundo estágio da sequência quíntupla estabelece um contraste com o primeiro. A ação polariza a meditação. O processo expansivo de autoatualização, que pode não significar nada além da expansão do ego por meio da conquista, contrasta com o estudo introspectivo do relacionamento estrutural entre as várias energias e potencialidades da natureza, Svarupa, em sânscrito de cada um. A palavra-chave é crescimento. Lindo demais. Né? É profundo, né? O Dani é um cara, porra, totalmente estava em expansão de consciência quando escreveu esses negócios. Mas é bem isso mesmo, falando né, de semente, da gente dar um pulo, né, dar um salto, alcançar outros níveis. E aí, enfim, cada grau vai surgindo aí para a gente como um transpor, né, de novas, enfim, de acesso a outros níveis. Mas, como diz o final, a palavra-chave é crescimento. Bora crescer. Bora Tem crescer uma da melhor coisa que forma. Desculpa, Dani. Tem uma coisa que é bem Imagina, manda rapidinho, bala. assim, só para complementar, para não perder a linha de raciocínio. Então, Manda aí. assim, o signo de Áries, que é o primeiro grau que ele se referiu, vem no sentido da conquista do poder desse âmbito, né? De querer ser, de querer fazer, de querer ganhar, né? Essa coisa muito do ego e tal. E aqui a gente está falando de uma dificuldade, né? Que naturalmente foi a quadratura que eu coloquei, entendendo que assim, a gente a crucificação da semente. Então, a cruz na astrologia, ela representa a matéria, a terra, a matéria, essa nossa encarnação aqui. Então, a crucificação da semente, que é justamente esse lugar solitário, vazio, úmido. Vazio não, úmido, solitário, essa coisa dentro da terra, essa antes da fecundação, antes da geração, propriamente dito, é um processo de autoconhecimento e essa nutrição proporciona para a gente a base para que a gente consiga ascender. Ascender enquanto seres diferentes. Assim. Então, aqui está falando de uma transcendência espiritual, entendendo que assim, a gente não nasce pronto. A gente veio com o nosso espírito encarnado para que a gente consiga, pelo menos essa é a minha visão, para que a gente consiga encontrar esse espírito, ser a gente mesmo, sair da repetição, sair da, do normal, né? Sair da normalidade, sair desse contexto e conseguir ascender, né? Dentro de um olhar espiritual, né? Ser a gente mesmo, né? Alcançar essa consciência e tal. E a raiz, né? A terra é o que proporciona isso, né? Essa matéria, esse processo aqui de germinação, né? Que é a nossa própria existência aqui, né? Enfim. Alguém quer falar? Show. Glória? Eu não acredito que a Glória não vai falar. Provocando. Não funcionou a provocação?
Não? Ai, gente. Tá cansado? Então, alguém mais quer me ajudar? Sil? Tá sem microfone. Cadê a Cris também? É esse povo, gente. Uhum. Rodrigo, posso falar? Pode, por favor. Ó, essa parte, como eu tenho câncer, que pega parte da casa 8 e parte da casa 9, quando eu estive em um momento em que eu tive que lidar com a impermanência, esses movimentos todos da casa 8 que fala, esses ritos de passagem, é onde eu fui colocar, me colocar dentro dessa simbologia. E eu fui entendendo que essa semente também, ela tem a ver assim, a gente veio de uma semente, mas ela vai crescendo realmente a um outro movimento. Então, eu tenho a semente da onde eu vim, com todos os propósitos, com tudo que eu recebi, mas eu, a partir dessa nutrição, eu preciso ir para um outro movimento. Aí é onde eu pude entender um pouco também, em função de câncer, né? Onde entra muita constelação aqui. O entendimento da constelação. Você tem uma raiz, você tem uma base, e você tem muitas memórias a partir dali, mas chega um momento em que você precisa, com muito carinho, mas liberar as expectativas em relação a você e você também se liberar de nutrir certas expectativas para ir para um outro movimento, sem deixar de acolher e ser acolhida, mas ir para um outro movimento, que é muito difícil, todo o significado de câncer, né? Você imagina uma água que se espalha, que se adapta, mas depois ela precisa voltar ao seu próprio movimento. É muito delicado, por isso que para câncer, para mim isso, né? O tempo cronológico é muito diferente do tempo emocional. Há de se ter um tempo para se dar amorosidade e um aconchego, né? Porque Legal. são muitas mudanças que são feitas aqui, né? Porque o oposto é Capricórnio, eu preciso ir lá para o meu o quê? Para o meu eu digo assim, para minha autorresponsabilidade. Saio daqui e vou para lá. Então, fazer esse trajeto, uau, é delicado, né? É delicado. Sim. Mas, enfim, assim que eu fui entendendo, não sei se dá para ajudar nisso, Não, ajudou muito, muito, muito tá? legal. Alguém mais? Não. A Sil tá correndo? O que tá acontecendo com a Sil? Não acredito que esse povo, gente. Já te falei, esse autor eu tenho que ler mais. Entendi. Eu acho ele muito profundo. Você aí tá, que já leu 5 vezes, né? Você sabe de cor. Aí, pô. A cada vez que a gente lê, a gente entende um pouquinho mais diferente. Só para não dizer que os arianos estão em fuga, né? Ah, Né, senhor? O ascendente Áries, é. Eu fiquei pensando aqui sobre mim. A minha mãe era em câncer, nascida em câncer, e eu provavelmente fui gerada em câncer, né? Então, como eu coloquei aí no grupo, eu tenho Urano em câncer na casa 12. E aí eu tenho buscado entender a partir das nossas conversas aí com o Rodrigo, por isso que eu estou cansada, né? O sagitariano hoje estava a 1000, entendeu? E eu estou no Rio num calor abrasador, mas muito me toca essa questão da germinação, desse poder do feminino, né? Que é câncer, que é regido pela Lua, né? E toda a maternalidade. Amanhã é dia 8 de dezembro, né? Ísis, de todas as deusas sintetizadas em sintonia conosco, o nosso poder feminino representado, né, pela deusa iorubana Oxum, minha mãe. Então, hoje eu estou assim, que legal. recolhida no útero.
Muito legal. Você sabe que eu já contei para vocês algumas histórias, né? E eu me enfio, sagitariano me enfio em cada uma. E eu me enfiei no ritual indígena, Temascal. Ai, você fez? Nossa, gente. E aí é uma tenda, né? Chama Tenda do Suor, né? Tem todo um ritual, todo um rito e tal, né? Na natureza. Uma fogueira, aí esquenta a pedra as pedras, né? Na fogueira durante um dia inteiro e tal. Coloca ali uma água benzida, né? Com ervas dentro da tenda. E a gente vai lá para dentro, né? E aí começa a colocar a pedra quente ali e o vapor, aquela coisa assim, sabe? É uma coisa assim que não tem como explicar para você. Assim, o escuro, você, né, tocando o barro, a lama, e a sensação é de um pouquinho assim, um êxtase de uma lembrança de voltar para o útero e ter a oportunidade de renascer em vida depois de grande, assim, para ver se entende mais alguma coisa, porque, né, tem hora que foi só assim para entender, só na base do ritual mesmo. Mas enfim, a Cida tinha colocado aqui que eu não tinha visto o chat. Ô Cida, você quer falar? Cadê a Cida? Acho que não, né? Acho que ela não tá aí, não tá ouvindo. Mas enfim, alguém mais quer falar? Podemos ler o grau 23. Vamos lá. 23. Aqui. Alguém pode ajudar? Só para eu acordar, eu leio, tá bom assim? Tá bom. Fase 113, Câncer a 23 graus, a reunião de uma sociedade literária básica. Deixa eu só tirar aqui as minhas janelinhas, senão eu não vejo o texto. A reunião de uma sociedade literária, ideia básica. Uma abordagem objetiva e crítica dos fatores comuns de nossa cultura e dos problemas psicológicos que envolvem. Os poetas, romancistas e críticos representam o esforço empreendido por indivíduos dotados de uma sensibilidade especial e intelectualmente afortunados, no sentido de dar forma e significado às mais características situações e aos relacionamentos interpessoais de sua sociedade e cultura. Eles refletem a sociedade e, ao mesmo tempo, influenciam e orientam seu desenvolvimento. Sua função é discutir a significação daquilo que é, bem como imaginar aquilo que pode ser. Eles são, a um só tempo, barômetros e termostatos, refletores e projetores de imagens que ainda são, principalmente, inconscientes. Alcançamos com este terceiro estágio, a nível da intelectualização, alcançamos com este terceiro estágio o nível da intelectualização. Aqui, o indivíduo opera tanto como mente objetiva, como na qualidade de participante emocional dos eventos e esperanças de sua época. Ele torna concreto aquilo que, para a maioria das pessoas, pode ser tão somente uma aspiração ou premência de caráter inconsciente. Legal. Muito legal. Enfim, alguém? Eu li, chega. Tô Quer tentando ajudar a entender. gente, Zeno? Não. Repita, por favor, o que você falou agora. Se você quer ajudar a gente, falar alguma coisa, por favor. Sim. Aí ele está falando da participação de certas pessoas para tornar
uma tentativa de tornarmos-nos conscientes do currículo oculto de uma época. E são só essas pessoas, né? Os artistas, os críticos, os literários, os criadores que vão, de alguma maneira, perceber esse currículo oculto e que, na realidade, esse currículo oculto sempre carrega mentiras. E aí eles vão, através da sua literatura, através da sua arte, através da sua crítica, eles vão mostrar para a gente nós que estamos dominados por esse currículo oculto, sabe? Que vai construindo as ideias na nossa cabeça desde criancinha e a gente não percebe. Aí quando vem escreve um livro, vem e lança um filme, né? Por exemplo, aquela série de filmes do X-Men, que são os super-heróis lá, que na realidade aquilo fala os mutantes, né, são discriminados pela sociedade, mas na realidade ele está falando das pessoas que são discriminadas pela sociedade real, né, simbolizado naqueles mutantes. Então, aquele conjunto de pessoas que participaram daquela mensagem, né, do X-Men, e a gente não pode colocar tudo nas costas esqueci o nome do criador lá, o artista. Ele morreu recentemente. Esqueci o nome dele mesmo, gente. Nossa, me fugiu, deu branco. Mercúrio em Peixes. Alan, não é. É o que ele criou todos esses personagens aí, criou o Wolverine, criou o Professor Xavier, né? Mas, na realidade, ele é o chefão ali, mas aquela equipe criativa dele que deu aquele direcionamento para essas histórias em quadrinho e, posteriormente, para os filmes, né? Os roteiristas, criadores do roteiro dos filmes, para que se incutisse essa ideia, né? De que, na realidade, é uma crítica ao preconceito e à perseguição, a toda espécie de preconceito e perseguição. Então, assim, se não existem essas pessoas aí que ele fala nesse grau, principalmente ali na abertura, né, do símbolo do grau 23, sem essas pessoas, a gente não percebe que estamos sendo enganados pelo Zeitgeist, que é essa coisa, aquela palavra alemã, Zeitgeist, que eles usam como espírito do tempo, né? Nós já estamos atualmente, hoje, num espírito do tempo diferente daquele, por exemplo, da década de 70. Na década de 70, ninguém questionava, nem sonhava em questionar coisas que hoje, se você escrever numa rede social, você é cancelado. Né? E na década de 70 ninguém questionava nada dessas coisas. Ninguém questionava, por exemplo, o trabalho feminino da mulher como dona de casa, né? A mulher como cuidadora do lar e que mantém o lar. Nós estamos falando de 4 bilhões de mulheres, vamos supor que todas são casadas, não é bem assim, mas para facilitar. São 8 bilhões de seres humanos, 4 bilhões são mulheres. Então, são 4 bilhões de mulheres que exercem um trabalho efetivo para o capitalismo e não são remuneradas por isso. Isso nunca foi discutido, mas agora está sendo discutido. É uma coisa que eu acho que esse tipo de energia que está ligado nesse grau sabiano aí, nessa simbologia do grau 23 de Câncer. Eu acho que é isso. Muito legal. Se meu Mercúrio em Peixes não me enganou. Muito legal. Alguém mais, não? Eu gostaria. Vai lá, Dani. Eu trouxe muito assim para o pessoal,
né? Porque exatamente a 23 de Câncer é o meu meio do céu, exatamente nesse grau. E vi muito assim, trazendo alguma coisa, né? Falando aqui de relacionamentos interpessoais, dessa parte, porque eu tenho que, de alguma forma, penso eu, né? Depois você me corrige, que esse símbolo, ele realmente tem a ver alguma coisa comigo, porque ele está num grau importante do meu mapa. Então, alguma coisa ele quer falar para mim, assim como todos. E eu não sei se isso tem a ver, mas eu trabalhei muitos anos na rede hoteleira, com essa coisa, né, além do relacionamento interpessoal, com essa coisa de receber, de ser anfitriã, do cuidado, e esse relacionamento interpessoal sempre teve muito presente no meu, né, na minha área de carreira, na minha área de trabalho, né, esse relacionamento com as pessoas. E, e essa coisa que ele estava falando também, né, que a gente acaba trazendo, não sei, acho que algumas soluções de problemas, você acaba enxergando muita coisa por detrás, de repente. Não sei, viajei aqui, mas. Fala aí, Rodrigo. Mas eu não entendi o que você quis dizer. Então, você quis dizer que, por conta de ser a sua casa 10 e você trabalhou com a questão do cuidado, Eu e acho aí que você. ele, assim, tem bastante coisa, assim, para eu tentar entender, porque isso aqui é uma viagem, né? Você tem que ler, ler, ler e ler para conseguir extrair realmente. Mas se ele está numa posição importante no meu mapa, estava falando, né? Os relacionamentos interpessoais de uma sociedade e cultura. Eu falei, então, de alguma forma, né? Porque a reunião de uma sociedade literária está trazendo esse intercâmbio com as pessoas. Então, estive sempre conectada com isso. Isso que eu estou tentando fazer um intercâmbio, ver se tem a ver. Entendi. Não, tem a ver. Trazendo para uma coisa funcional, né? Não, tem a ver sim. Tem a ver, também depende da consciência que a gente tá, né? Do entendimento e tal. Sim, sim. Então, o texto em si, ele vai colocar assim, que de repente a gente é capaz de olhar para essa situação social e começar a questionar que está errado. É isso. Simplesmente isso. Assim, tá errado isso aqui. E a gente vai entender, sendo bem prático na linguagem, que eu acredito que acho que está chegando perto. Vai chegar o momento que a gente, homem, vai precisar falar assim, ó, vamos sair de fininho, vamos deixar as mulheres liderarem de novo, porque a gente fez merda. É isso, assim. Então, socialmente, essa coisa da disputa, da guerra, da indústria, né? Dessa coisa assim, tá destruindo tudo, né? Destruindo a mãe terra, destruindo as relações, destruindo, né? Então, a gente vai precisar voltar. Esse é o ponto, né, que ele tá falando dessa inteligência que a gente alcança através dessas pessoas que são mais sensíveis. Agora, no seu mapa astral, você, por ter câncer na casa 10, então você tem a marca de ter aí uma carreira relacionada com a questão do cuidado e do amparo para com as pessoas, no sentido do carinho, do aconchego, dessa coisa assim de conseguir ter esse arquétipo é, materno, né? De acolher, de cuidar, de amparar as pessoas e passar segurança para elas. E esse grau do seu mapa vai dizer justamente sobre o seu questionamento pessoal, se esse é o seu destino ou não. Então é como se você tivesse ali um questionamento, assim, fala, assim, tá, isso tá certo? Como é que tá? Então depende muito da vivência que você tem sobre essa casa 10. É o questionar sobre o próprio trabalho, sobre o próprio amparo, se você está sendo funcional, se não está, se isso está certo, se você está cuidando mesmo, se você está só amparando uma estrutura social que não ajuda, que não faz parte, que não tem nada a ver com essa coisa. Então, de repente, você entra no lugar de estar cuidando, isso pode ser, né? Com essa sua natureza, mas quando você olha a estrutura, no sentido do trabalho, você vê que você está enxugando gelo. Isso acontece muito, né? A gente enxugar gelo, achar que está, né, fazendo o trabalho e a gente está. É igual assistência social, né?
E a assistência social foi criada pelo governo, né? Para dar assistência para o que ele não conseguia dar conta, né? Então, peraí, gente, por que vai criar um negócio desse? Não deixa chegar na assistência, né? Vai, Sim. enfim. Legal, legal, Rodrigo. O que você acha? Exagero? Achei bem, bem legal. Bem bacana, assim, essa forma de analisar. Gostei. Não é Enfim, exagero, não. enfim. Alguém mais? Eu. Oi, Eu, Cida. A Cida tem Então, privilégio na palavra, né? Canceriana, ascendente de câncer. Sol, Lua, Vênus e Sol, Mercúrio, Vênus e Lua. E a Lua 23 graus. E eu Então você tenho tem. assim, eu tenho a Lua conjunta a Vênus de casa 5. Então, assim, esses 23 graus dessa Lua na casa 5, com relação aqui à leitura, eu fiquei pensando assim, nossa, eu me divirto servindo, porque um período da minha vida eu me dedicava a fazer eventos sociais e depois nessa fase atual eu me dediquei aos eventos terapêuticos. E é onde eu me divirto, aonde eu tenho enorme prazer, né? E trabalho com pessoas o tempo todo promovendo. Eu já tive um espaço terapêutico aqui na minha cidade. Sou uma pessoa assim super bem, muito comunicativa nesse setor, então sou muito conhecida. Eu moro numa cidade pequena, bem pequena, assim, litoral sul de Santa Catarina, onde quando eu cheguei aqui todo mundo se conhecia, todo mundo se conhece. A cidade cresceu, mas eu conheço muita gente. Então, através disso, quando as pessoas precisam de uma referência, elas falam assim: que legal. procura a Cida que ela sabe. Ela conhece alguém que faz tal coisa, ela conhece uma benzendeira, ela conhece um médico, ela conhece alguém que vai te ajudar, um psicólogo, um terapeuta. Eu tenho essa fama na cidade. E eu penso que eu acho que é essa lua mesmo, assim, e também uma ligação com os artistas. E o meu sonho de criança, né, era esse. Eu queria ser atriz, cantora. E eu cheguei a me iniciar no teatro e depois eu saí, né? Não dei continuidade, mas era o meu sonho. Então, eu não sei se faz muito sentido isso que eu estou falando, mas é por aí que eu encontro agora esse meu grau, essa lua nesse grau 23 de casa 5, né? Uma E até porque o meu mapa, eu não sei se eu consigo, se vocês conseguem ver, é todo no lado direito. Eu não tenho praticamente nada, quase nada no lado esquerdo do meu mapa. Ele é todo do lado direito. Então, a primeira vez que eu fiz o mapa, o astrólogo que fez, nessa época eu fiz de curiosa, porque eu não tinha, assim, eu fui de curiosa mesmo. E ele ficou bastante impressionado comigo, que ele disse que não tinha visto alguém tão canceriano na vida dele. Foi a primeira vez assim que aparece alguém tão canceriano. E, e para mim, eu posso dizer para vocês, não é fácil, é bem difícil. É fácil agora que eu tô nessa idade madura, eu tenho 66 anos, então eu tenho um olhar diferente para a vida. Mas é bem difícil tanta água. É bem difícil, sabe? Então, assim, eu consegui jogar, né, nessas experiências que eu contei para vocês. Então, no serviço mesmo, no ajudar as pessoas, eu consigo, inclusive, me divertir, porque aí eu consigo escoar essa água, né? Porque se não for assim, eu vou me enlouquecer. Eu tive uma experiência, assim, uma tendência a usar droga, bebida,
E esse astrólogo que fez meu mapa a primeira vez, ele falou sobre isso. Na época eu me lembro que passava uma novela na Globo que tinha um personagem que a Renata Sorrah fazia, eu acho que era Heleninha, eu acho que era aquela novela da Odete Roitman, uma coisa assim. Eu trabalhava na Globo na época, eu morava no Rio de Janeiro, e eu conheci esse astrólogo lá dentro. E ele disse para mim assim: olha, se tu não canalizar essa sensibilidade toda, tu vai ser uma Heleninha da vida, sabe? Ou porque assim, ó, tu tem uma tendência muito grande com esse ascendente peixes a ir para esse local. E eu passei aí mesmo. E passei e essas coisas saíram da minha vida assim, naturalmente, através da minha busca espiritual. Porque eu sempre frequentei algum lugar, sempre isso me chamava, mesmo que eu, por mais dispersa que eu fosse. Então, assim, as coisas passaram bem densas por mim e ficaram, assim, meses, né? Então, assim, durante uns meses eu bebi bastante, durante uns meses eu usei drogas, né? Eu acho que é uma coisa de 6 meses, assim. E assim como eu entrei, eu saí, mas é bem difícil lidar com a sensibilidade, né? Assim, eu tenho umas sensibilidades a cheiros, a coisas assim, tudo isso é muito forte para mim. Então, às vezes eu estou num ambiente, eu tenho que fazer de conta que eu não estou sentindo determinado cheiro, estou no campo de uma pessoa sem querer, né? Tenho vontade de chorar, ou tenho umas coisas assim. Então, foi no trabalho com terapia que eu consegui focar isso, assim, né? Até porque essa parte mediúnica eu fiquei um tempo e depois eu me afastei. Então, assim, eu não tenho nenhuma manifestação mediúnica, mas eu tenho uma sensibilidade muito grande, assim, de perceber as coisas muito, muito forte, assim, tudo é muito forte, assim. E aí, então, eu sinto, assim, que a loucura fica muito perto, né? Assim, o desequilíbrio, ele anda junto, assim, sabe? Muito fácil, porque não tem terra. Não sei Cida, se faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo, mas eu estou contando mesmo como que eu já me senti várias vezes na minha jornada, Cida, né? qual grau que está o seu Netuno? O Netuno tá 29 Libra. graus de Libra casa 8, né? E, e assim, fico até emocionada de falar isso para vocês, porque não é uma coisa que eu falo toda hora, né? Então, estou bem emocionada, assim. Porque eu olho para essa jornada, né? Por olhar mesmo, assim, olhar, tipo, puxa, agora eu compreendo muito, muito do que eu vivi, compreendo muito dessas experiências, né? Então, assim, nem tenho, não me sinto culpada, né? Mas, assim, faz sentido porque os cancerianos têm esse estigma, as pessoas falam, canceriano, que horror, canceriano é chorão, canceriano é isso, canceriano é aquilo, né? Então, por um período eu tinha até vergonha de falar que eu era canceriana às vezes, né? Porque as pessoas me rotulavam de chorona e sou uma pessoa muito chorona, né? Hoje em dia eu choro quando eu vejo um filme que me emociona, quando eu sei de uma coisa legal que aconteceu com alguém, me toca. As coisas que estão acontecendo no mundo agora me tocam muito, assim. Né? Ontem eu estava conversando com a minha filha que eu vi assim uma postagem no Instagram do Emicida
que o Mano Brown recebeu um prêmio de ícone do ano e o Emicida que apresentou, e quando ele falou que o que o cara representa para ele, eu quase morri chorando. Eu fiquei muito tocada com aquilo, assim, muito, muito tocada, né? Porque, sei lá, eu vou para um local da vida que é difícil explicar. É difícil para mim explicar isso, mas, assim, essas coisas, com relação à vida mesmo, me tocam muito, assim. E eu acho que me salva, eu tenho Marte em Leão, conjunto a Urano e Leão, de casa 5. Minha casa 5 é cheia, né? Tem Legal. um Sagitário, né? Saturno e Sagitário, então eu tenho um foguinho que, né, que salva, que aquece essa água, né? Dá um jeito, porque, gente, sem terra é difícil, é muito difícil. Mas agradeço, obrigada por poder falar isso aqui para vocês agora. Espero que, né, não sei se fui clara, né, mas espero ter sido, né, porque até isso, entre o que eu penso, porque olha como que eu aprendo, gente, eu aprendo sentido. Então, a astrologia para mim é um desafio, porque essa parte de cálculos de grau, essa parte da matemática das exatas, é muito difícil para mim. Eu fui péssima aluna de matemática, mas eu aprendo sentindo. Então, assim, se eu ouço uma música, eu ouço muito. Eu ouço se tem uma orquestra tocando, eu ouço cada instrumento. É tudo sentindo, né? Então, eu aprendo astrologia sentindo, eu aprendi tarô sentindo. Tudo que eu aprendo é sentindo. E é difícil, porque quando eu começo a falar isso, para muitas pessoas deve ser uma louca falando, né? Como assim tu aprende sentindo? Então, eu faço terapia já faz uns anos, e assim, eu só consigo dar um salto no meu processo quando eu sinto o que está acontecendo. Enquanto eu não sinto, mesmo que o grupo me traga, né, a experiência, só cai a minha ficha quando eu sinto. Então, assim, aí eu faço um trabalho no grupo terapêutico, no outro dia tem uma ressaca. Aí, pá, era isso. Então, por isso que eu estou falando que não é muito fácil. Eu gostaria de ser mais racional, eu gostaria de ser mais, sei lá, não sei explicar muito bem isso. Ô, Cida, deixa eu te falar um negócio. A gente tá aqui já faz um tempinho aqui, hoje, né? E lendo, Aham. e falando, né? A Karen contribuiu muito bem nesse sentido dessa subida de Câncer para Capricórnio, quanto é difícil esse tempo diferente e tal. Mas eu posso dizer que você explicou muito melhor para a gente o que é o signo de Câncer. Eu queria te agradecer pela confiança e Imagina, por eu que conseguir agradeço por transmitir estar para a gente. aqui. Você trouxe, você explicou assim, você falou assim, isso aqui, Câncer é isso aqui. É, ficou muito melhor do que a encomenda. Eu queria te agradecer, de verdade, assim. Câncer é sentir. Foi É isso. isso. Sentir. Só compreendo depois que eu sinto. E eu não sei dizer em que momento que eu sinto. Então, eu posso receber o ensinamento e aquilo fica, né? Da mesma forma que, assim, ó, quando por exemplo, se eu piso na bola com alguém, se eu falo uma coisa que eu não deveria, espontaneamente, né? Naquele momento eu não me dou conta, mas fica em mim. Quando eu chego em casa, mas olha, que inconveniente que eu fui e falei tal coisa, né? Mas eu ainda esbarro nessa parte minha e eu faço todo né, uma compreensão. Então, assim, mesmo que impulsivamente eu aja, né, naquele momento eu sei que eu não estou sentindo o que eu estou falando, porque se eu tivesse sentindo no momento, eu não teria falado. Quando eu sinto, eu compreendo, e aí né, a reflexão sempre é muito boa, né, a respeito da minha caminhada, e eu vejo, puxa,
eu ainda não cresci aqui, eu ainda aqui tenho, né, tenho trabalho aqui nessa parte minha que ainda que está se repetindo, que, né, mas é muito louco, Imagino que mas é sim. assim. Enfim, para finalizar essa parte, eu queria só lembrar ou trazer o lance da triangulação, né? Então a gente está aqui sobre esse olhar astrológico, né? Então, a astrologia é uma linguagem para trazer para a gente um entendimento do que seria, ou um pouquinho do que é essa existência. Então, a gente está nessa existência que é uma existência material, física, né? Então, a gente está passando por um aprendizado na matéria, e essa matéria vai ter um tempo cronológico, né? Então, aqui, né, Saturno, tempo, né? Então, a gente vive em média aí 80 anos e tal, então é esse tempo desse aprendizado. Só que eu acredito que a verdade, ou o tempo mais profundo, que a gente pode relacionar aí com o tempo de Kairos, ele está nos signos aquáticos. Então, na triangulação Câncer, Escorpião e Peixes, a gente encontra uma verdade mais substancial sobre o que é a vida. A gente pode pensar que também são os signos de abertura espiritual, são signos da empatia, são aberturas e portais para as nossas questões mais profundas, para os nossos dilemas, para quem a gente é de verdade, a nossa memória ancestral, a nossa ancestralidade, todo o nosso registro. Então a gente se depara também com as nossas mazelas, com as nossas culpas, com os nossos ressentimentos e também com as nossas possibilidades de transformar, de renascer, de morrer, de reacender. Então, todas essas questões, elas acontecem nos signos de água, né? E depois ali a gente vai entender que depois de tudo dito e feito, a gente só olha para o outro com compaixão, porque a gente entendeu a dificuldade que é a nossa existência. A gente não julga o outro, né? A gente acolhe o outro e vai entender que só o que a gente pode fazer é auxiliar o outro, né? Entendendo que o outro também faz parte de quem a gente é, né? Então, todo esse aprendizado, né? Esse aprendizado dentro de uma vida material, né? E aí tem uma coisa muito maluca que eu ainda não sei explicar, mas um dia talvez eu consiga, é que a gente esquece a nossa mente condicionada às coisas mais cartesianas, né? Essa coisa da indústria, da busca e tal, a gente esquece da nossa origem, da nossa ancestralidade, a gente precisa ficar buscando para recordar. A gente tem um lance assim de adormecer, de esquecer, se a gente deixar. E aí, para se manter saudável, a gente precisa lembrar de onde a gente veio, lembrar das nossas raízes, né? Das nossas raízes ancestrais e tal, da nossa espiritualidade. E aí, uma sugestão, falando do signo de Câncer, ou dessas águas e tal, é que cada um tem o seu ritual, né? Tem a sua busca, tem o seu lugar de pisar na água, pisar na terra e reconhecer quem se é. Porque a gente esquece. Essa existência, ela corrompe, né? Se a gente deixar, ela nos corrompe. A gente vai esquecendo, vai esquecendo, vai esquecendo, e quando vê, a gente dormiu de novo. Aquele livro lá, Livro de Sofia, ou até a própria Alice no País da Maravilha, né? A gente esquece, gente, quem a gente é. Coisa de maluco. Aí tem até um lance para fechar, que é uma história, nem sei se é real, mas eu gosto dessa história, assim, que é que numa tribo africana antiga, quando a mulher tá grávida, eles entoam uma música para ela, né? A tribo se junta e intui uma música para aquela criança que está sendo gerada e tal. No decorrer da gravidez, nas fases que mais precisa, a tribo canta aquela música, né? Com os tambores, né? O tambor é muito essa coisa da terra, né? O pulsar do útero, aquela coisa que nos acolhe, né? Então essa música ela é sempre cantada.
E aí no nascimento também é cantada para o fortalecimento, no crescimento da criança também é cantado para que ela fortaleça, tenha, né, a nutrição que ela precisa. E naturalmente, ali na adolescência, já quase na fase adulta, quando essa criança comete algum crime, né, perante a tribo, rouba, ou trai, ou fala alguma coisa contra, né, a cultura daquela tribo, a tribo põe a pessoa no meio, né, daquele círculo, e juntos, com os tambores bem fortes, eles cantam a música da pessoa de novo, dizendo para a pessoa que ela não é aquilo que ela cometeu, ela tem uma essência, ela tem uma origem, ela tem uma música, ela tem um tambor que toca. Isso é o signo de Câncer, sabe? Essa coisa assim. Então a gente tem muito a cultura de julgar, de apontar. E até a busca pelo oráculo, pelo mapa astral, por essas oportunidades de ter essa inteligência, é justamente lembrar a nossa origem, a nossa música. Então o mapa astral é isso, né? O mapa astral é isso. Fala assim, tá, quem é você? Qual que é a sua música? Qual que é a sua origem? Lembrar a pessoa quem ela é. E isso nos fortalece. Então, por mais difícil que o que a gente esteja passando nos apresenta, quando a gente reconhece quem a gente ergue a cabeça e segue o fluxo, sabe? E aí, eu tenho ascendente em peixes, eu fico emocionado com vocês, eu ouço vocês, eu falo, gente... O meu Sagitário, ele fala, gente, não tem jeito, não vou dar conta desse ascendente. Mas, enfim, eu queria agradecer de estar com vocês. Alguém mais quer falar alguma coisa? Karen, Ó, É, eu quero queria agradecer a agradecer Cida. Esther, pedir para a Esther. e toda a contribuição. Desculpa, pode falar. Posso falar? Estou Pode, atrapalhando? Queria pode. agradecer assim, toda Agradecer a Cida Então, pela linda e tanto bela exposição emocional que as ela falas. Ela teve uma honestidade fantástica, fantástica. Ela deu uma aula incrível. Muito obrigada, Cida, de coração. Muito obrigada. Que lindo, que lindo. Aí a gente vê a fragilidade e a força de um canceriano, né? Que lindo essa honestidade emocional, essa fala com o coração que a gente tanto precisa, né? Obrigada, querida. Obrigada. Eu acho que está todo mundo meio calado, porque câncer é tão profundo, é uma coisa tão, sabe, que ficou todo mundo calado e encantado, principalmente com a voz da Cida, com todo esse depoimento, essa verdade, sabe, que veio de dentro, que tocou a todos nós, Cida, entendeu? E eu não sei, cara, eu estou me arrepiando toda aqui, sabe? E quando eu lembro de tudo que você estava falando, é uma emotividade assim, tamanha, envolvente, sabe? E você descreveu perfeitamente, eu fiquei assim parada, eu estou sem palavras, eu só Que estou bom que eu emocionada. pude, que bom que eu pude falar isso para vocês. Para mim foi bem importante, sim, me ajudou muito. Muito obrigada. O Zeno ia falar? O João. Perdão, gente. Mas Rodrigo, eu vou precisar sair, tá? Tá bom, Só, João. só vou pedir licença, peço desculpa, mas eu vou precisar sair, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado por hoje. Boa Valeu. noite. Ó, Tchau, tchau. espera aqui. Então, eu queria. Cadê? O que aconteceu? fechou de novo, Esther. Você me mutou. Eu queria agradecer e dizer assim que essa a contribuição em relação à outra moça que comentou sobre a casa 8 e assim ela que tem o que eu vou falar, né? Eu acho que câncer é exatamente isso, tem esse desaguar que é acolhedor,
né? Então, é essa água que nutre, que alimenta, que cuida, e é muito difícil. Assim, só um canceriano mesmo sabe a luta que é para viver num mundo tão materialista e que visa muito racional, quando o nosso campo é emoção e a gente lê o mundo por símbolo, por cor, por sentidos, né? É a emoção. E assim, aí, acho que como filósofa, essa é a minha grande questão, né? De sempre, para mim, eu conheço a filosofia, ela vem de um campo intuitivo. E, e, e eu postulo o seguinte, né? Nós somos seres emocionais. E aí se perde, aí tem que voltar para a emoção de novo, tem que voltar para o útero, tem que voltar para aqui de novo, para talvez galgar um espaço maior. E é o que o livro traz, que eu também venho, né? Sempre a arte sempre me acompanhou. Então, eu fiz teatro, fiz cinema, continuo na dança. Então, eu acho que esse campo de sentidos para a gente é pleno e a gente sente o mundo, né? Então, gratidão por me ajudar aí com a sua história, né? De que é isso, assim, é um espelhar e isso é câncer, né? Gratidão pela sua coragem, tia. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Esther. Então é isso, assim. Eu Só vou. concluindo, Rodrigo, Desculpa. só concluindo aqui, que é o primeiro estágio da água, né? Como você falou mesmo, os signos da água, todos, quando a Glória falou câncer é sentir, os signos da água, todos são sentir. É sentir. A gente sente, né? Não tem como, né? E você também falou hoje no começo, Rodrigo, que acha que as mulheres são bruxas. Eu sempre falei isso. Todas somos, umas com mais consciência que as outras. Mas todas, sim, somos bruxas. Sem dúvida. É isso. Crê em Deus Pai. Ave Maria. Crê em Deus Pai. Cadê meu chapéu, gente? Mas, ó, eu queria agradecer de estar com vocês. A gente já avançou o horário, eu não vou conseguir fazer a previsão. Na semana que vem a gente faz. E eu tenho um recado bem rapidinho. Depois eu vou jogar no grupo. No dia 19 de fevereiro, eu vou juntar um pouco, fazer um workshop sobre as previsões do ano de 2024, Plutão entrando em Aquário, Júpiter ali em conjunção com Urano, os eclipses e tal. Então, pegar um grupinho e a gente se juntar para falar sobre o ano de 2024, no sentido de auxiliar, né, para a gente entender mais ou menos como é que, para onde está indo as direções dentro do nosso mapa astral. Semana que vem a gente se fala de novo. Na segunda, depois eu solto a gravação. Queria agradecer de estar com vocês. Para mim é um presente sempre. Eu saio sempre mais astrólogo daqui. Falo assim, gente, vou ficar bom nisso aqui, gente. O Zeno voltou. Você quer falar, Zeno? Tem que ser muito. Eu desliguei a câmera porque o celular começou a esquentar demais. Apareceu até um aviso aqui, está esquentando muito. Falei, ô louco, mas nunca esquentou tanto assim. É que a reunião hoje foi quente. Me fala uma coisa, quem mais aqui é ascendente em peixes? Quantos ascendentes em peixes tem nesse grupo? Acho que é eu e a Cida, né? E você? 3. Enfim, a Esther e a Inês e a Diana conseguem abrir a câmera para a gente só me tirar um print? Você tá ficando bom, viu, Rodrigo? Você Hã? falou que você tá virando astrólogo. Você tá ficando bom. Você tá ficando bom nisso. Tô ficando bom? Tá. A Diana não vai conseguir, né? A Diana chegou. Oi, Diana, seja bem-vinda. Então é isso. Quero agradecer, então. Depois eu mando o recadinho no grupo, um lembrete. Karen e Zeno, prazer estar com vocês, né? Obrigado pela contribuição.
Olha a Val. Ei, Val, você tá boa? A gente não te conhecia. Você é astrólogo também? Não, eu não. Sou da Ah, área de comunicação. mas companheira de astrólogo é astrólogo. É, É vou igual, aprendendo, né? Todo dia. É, Aprendo muito com vocês aqui no grupo também. Estou sempre aqui ouvindo tudo, participando. que bom, legal. Muito legal. Beijo para vocês, boa semana. Beijo, gente. Obrigada, Tchau. beijo. Tchau.